Imagine ter o poder de atravessar o tempo, reescrever a história, vivenciar momentos há muito tempo perdidos, mas com grande poder vem grande responsabilidade. Ou assim dizem. Conheça Ning Feng, um humano fraco, feio e comum, que é fascinado em feitiços proibidos, e por acaso, acaba conseguindo despertar uma habilidade extraordinária de rank lendário, capaz de controlar o tempo e espaço. E agora, o que nosso prota feioso vai aprontar com tal habilidade em mãos? Bem, vamos descobrir juntos. Nossa história começa na Academia Superpoderosa, onde um protagonista Ning Feng está jogando jogos no celular. Enquanto caminha, ele estava absorto em um jogo online quando alguém lançou um golpe de palma nele, dando-lhe um tapa forte no rosto. Wang Yui pergunta o que ele estava fazendo e lembra de que o exame de despertar está prestes a acontecer. Em vez de se preparar, ele estava jogando jogos. Ele pergunta a ela, rindo, se não é uma combinação de trabalho e descanso. Ele então diz a ela que já tem 18 anos e que no máximo despertará para uma ou duas profissões comuns, de uma ou duas estrelas. Ele então se inclina para ela e diz que não é como ela, que despertou para uma profissão de 5 estrelas aos 16 anos, e pergunta por que ele deveria trabalhar tão duro se pode simplesmente contar com ela no futuro. Isso a deixa irritada e ela o agarra pelo pescoço, enquanto grita que não o deixará depender dela enquanto ele estava sufocando. Os homens notam Wang Yui e pensam que ela deve ter retornado de um treinamento especial. Também sua província não produziu um gênio como Wang Yui por muitos anos. A lacuna de Wang Yui entre as pessoas é muito grande porque ela é bonita, rica e talentosa. Então eles notam ele tentando pegar seu telefone de volta, fazendo os homens se perguntarem quem ele era. Um deles responde que era Ning Feng, o infame lixo da escola, porque ele estava prestes a completar 18 anos mas ainda não havia despertado. Wang Yui o arrastou pelas orelhas enquanto os homens claramente irritados perguntavam como alguém como a deusa Wang Yui, uma bela mulher agradável, poderia sair com uma pessoa dessas. Um dos homens respondeu que ouviu dizer que eles eram amigos de infância, mas se perguntou como alguém assim poderia combinar com uma amiga de infância como Wang Yui. A Estrela Azul é um mundo onde os jogos e a realidade se fundem, contanto que tenham mais de 16 anos, tem a chance de despertar suas habilidades e se tornarem aventureiros. Alguém então diz aos alunos que o próximo milagre do despertar poderia ser eles. Ning Feng estava na fila se perguntando o que estava acontecendo com Wang Yui, por que ela estava tão séria novamente quando era sua terceira vez fazendo o exame e ele não era um novato. O instrutor diz a eles que os alunos chamados para frente devem ir para a área de testes para avaliação e que os alunos que despertarem com sucesso receberão um conjunto de equipamentos básicos para sua profissão. Eles também devem se preparar para testes práticos. Os alunos começam a conversar sobre o que querem conseguir. Quando o instrutor chama seu nome, ele vai para frente enquanto os alunos perguntam zombeteiramente se ele não é o sênior do terceiro ano e sussurram que ele sempre segue a deusa Wang Yui, pensando que ele é tão poderoso quanto ela mas ainda não despertou aos 18 anos. Ele então se aproxima da professora chamada Kiwi e com um sorriso ela lhe diz para não ficar nervoso. Ela o ordenou a colocar sua mão no cristal e relaxar sua mente. O que ele fez? Uma vez acomodado, ele lamentou sem esperar que algo acontecesse, mas ficou chocado quando o cristal se iluminou, deixando todos atordoados e surpresos junto com ele. Ele pensou que devia ser capaz de despertar porque o cristal reagiu a ele e ele sabia que a luz azul representava o sistema mágico. Os alunos começaram a rir dele, mas ele não se importou, sabendo que o despertar automaticamente lhe ensinaria habilidades iniciais. Ele decidiu ver quantas estrelas da profissão ele poderia despertar. Os cristais então liberaram cores diferentes e ele ficou chocado ao ver o sistema mostrar que ele havia despertado uma profissão de uma estrela e aprendido uma habilidade, a técnica do pântano de lama. Kiwi achou uma pena ele conseguir apenas uma estrela e os alunos começaram a rir dele. Zombeteiramente, disseram a ele para descer logo porque ficar ali era embaraçoso e que lixo é lixo. Kiwi perguntou a ele que habilidade ele havia despertado e quando ele não respondeu, Kiwi o chamou novamente, chamando sua atenção e ele olhou para trás confuso. Ela achou que ele parecia ter sofrido um grande golpe pela aparência dele e depois de todo aquele silêncio, no final ele ainda era apenas uma estrela. Ela então lhe deu seu equipamento e ordenou que ele se trocasse e fosse para a próxima etapa. Ele se afastou se perguntando se realmente não havia entendido errado e se lembrava do sistema dizendo que seu despertar estava completo e ele havia ganho habilidades passivas, de nomes parentesco sombrio e presente misterioso. O sistema também explicou a ele que a habilidade passiva, parentesco sombrio, significa que ele não sofreria um retrocesso do poder sombrio e poderia usar feitiços proibidos sem nenhum custo. A habilidade passiva, presente misterioso, significava que ele poderia liberar feitiços proibidos uma vez por semana sem consumo, fazendo-se perguntar se o poder sombrio era o poder mais maligno naquele mundo e se os feitiços proibidos eram o mais alto nível de magia. Mas então o sistema disse a ele que ele conseguiu a técnica do pântano de lama e ela estava começando a se transformar, fazendo-se perguntar o que significava a transformação e o que era isso. O sistema apenas disse a ele que a transformação estava completa. Então a técnica do pântano de lama se transformou em cascão terrestre proibido, deixando-o atordoado e confuso sobre o que estava acontecendo. Ele pensou que escurecer e feitiços proibidos não soavam bem,
e sabia que ainda tinha o teste prático, então esperava que nada desse errado. Mais tarde, o instrutor disse-lhes que 50 pessoas entrariam no portal em grupos, cada uma batalhando contra monstros no reino para se familiarizar com suas habilidades recém-despertadas. Os candidatos não podiam formar equipes ou se atacar, e drones não tripulados supervisionariam. Kiwi disse a todos para confirmarem suas habilidades o mais rápido possível e não deveriam se preocupar porque os outros não os viriam. O sistema então mostrou a ele que sua habilidade ativa era Cascão Terrestre Proibido, um feitiço sombrio proibido que invoca poder sombrio de outro mundo para formar um escudo protetor, e também é capaz de esmagar todos os inimigos que se aproximam. Ele sabe que essas palavras são muito perigosas, fazendo pensar se era algum feitiço maligno. Ele acha que estará em apuros se alguém descobrir sobre sua habilidade. O instrutor então os ordenou entrar na arena, que todos seguiram, enquanto ele gritava para o sistema em pânico por uma explicação. Ele então entra no portal e sai em uma floresta ensolarada. Os alunos começam a usar suas novas habilidades para derrotar os goblins lá dentro. Enquanto os outros estão ocupados lutando com os goblins, ele está ocupado se escondendo no arbusto. Quando um goblin se aproxima dele, ele imediatamente se esconde. Ele estava ocupado pensando que todo o exame era monitorado por drones, então não se atreveu a usar aqueles feitiços proibidos casualmente. Ele sabia que não tinha outro meio de ataque, então decidiu se esconder e esperar por uma oportunidade. Sem perceber o drone voando acima dele. Um homem que o viu escondido disse com raiva que todos os outros estavam evoluindo finalizando os outros, e perguntou o que ele estava fazendo. Kiwi chamou o homem de Capitão Zou e explicou que Ning Feng despertou relativamente tarde e não estava em boa saúde. Além disso, a única habilidade ativada que ele possui é um feitiço defensivo, não muito adequado para combate solo. O capitão diz a ela para chamar Ning Feng, pois não há necessidade de ele continuar no exame. Afinal, com apenas uma profissão de uma estrela, ele não pode se tornar um verdadeiro aventureiro. Mas então o homem de monitoramento faz um som confuso, fazendo o Capitão Zou olhar para o monitor e perguntar o que está acontecendo. O homem responde que não sabe, mas parece que o drone foi atacado e então a transmissão foi cortada. O homem então grita um alerta para todos e relata que flutuações de energia incomumente altas foram detectadas no reino, fazendo o Capitão Zou entrar em pânico e ordenar que seus homens investiguem com pressa e descubram o que está acontecendo. Por outro lado, dentro da arena, o drone foi destruído em pedaços enquanto o homem estava no chão tremendo de medo e perguntando como pode haver monstros tão poderosos no local do exame. Enquanto olha para o enorme Goblin com lâminas afiadas na mão, o Goblin ordena aos seus irmãos que se levantem e não sejam mais escravizados. Ele então ordena aos Goblins que deixem aqueles invasores morrerem ali, o que os Goblins concordam. O drone voou mais perto dos Goblins, mas o líder o atacou com seu poder, fazendo-o explodir e cair em um arbusto próximo. Ning Feng, atingido na cabeça, se perguntou por que o drone caiu, mas então ficou chocado ao ver uma horda de Goblins o cercando. O líder Goblin disse rindo que na verdade havia um pequeno inseto ali. Alguns Goblins correram para atacá-lo enquanto ele se perguntava por que tantos monstros estavam se reunindo e pensou que o que estava no meio parecia ser um líder de elite. Então ele percebeu que o drone havia sumido e pensou que essa era uma ótima oportunidade para testar se o feitiço proibido era real. Ele levantou a mão e uma energia roxa emanou dele. O líder Goblin ficou chocado ao ver um morto-vivo surgindo do chão. Enquanto isso, na estação, um homem gritou que todas as telas perderam conexão e de repente ocorreu um vazamento de energia sombria nos reinos, suspeito de ser de um monstro de nível rei ou superior. O capitão ordenou que seus homens chamassem reforços imediatamente e evacuassem todos os não combatentes próximos. Kiwi sabia que um monstro de nível rei ou superior era um desastre capaz de destruir uma cidade e se perguntava por que uma presença tão aterrorizante estaria no menu do exame. De volta à arena, o líder Goblin estava suando de horror e medo ao ver seu poder, mas Ning Feng simplesmente soltou seus mortos-vivos para atacar os Goblins. Ele ficou maravilhado ao ver os feitiços proibidos em ação, pensando que eram meio nojentos e viscosos, o que o assustou enquanto seus mortos-vivos matavam os Goblins um por um. O sistema informou a ele que havia matado um Lacaios Goblin, ganhando 10 de experiência, e continuamente ganhando mais pontos de experiência para cada Goblin morto. O líder Goblin ficou chocado com a poderosa escuridão e perguntou se ele não era humano e como isso era possível. Depois, percebendo que seus movimentos estavam desacelerando, o líder gritou para não se aproximar, mas o morto-vivo simplesmente o envolveu e o finalizou. O sistema então informou a ele que ele havia matado o vanguardeiro Goblin e ganhou 6.000 de experiência. Um momento depois, o sistema exibiu as informações de seu personagem. Sua ocupação era mago. Seu nível era 10. Sua saúde era 10. Sua força era 8. Sua agilidade era 8. Seu espírito era 20 e sua experiência era 12. Ele ficou pasmo por ter ganhado 10 níveis de uma vez, sabendo que nos testes práticos dos anos anteriores os participantes só podiam subir 1 ou 2 níveis no máximo. Ele pensou que os pontos de experiência dos pequenos monstros eram todos muito baixos, principalmente dependendo do monstro de elite anterior, e se perguntou como poderiam aparecer monstros de elite no local do exame. Mas então um item brilhou na sua frente, fazendo perceber que era o saque deixado pelo monstro de elite, e ele notou que ambos os itens eram de
qualidade laranja. Ele pegou a marca do Vanguarda, um item consumível de qualidade laranja, que lhe deu um atributo de agilidade permanente mais 10. Então havia a garra do açougueiro das sombras, também de qualidade laranja, com um requisito de nível 20, que fornecia mais 13 de força, mais 16 de agilidade, mais 10% de velocidade de ataque, mais 5% de taxa de acerto crítico e uma chance de 10% de acionar um combo e poderia ser engastado com até 3 melhorias. Ele sabia que a qualidade laranja já era considerada um tesouro de nível épico, o que significava que eram definitivamente muito valiosos, e embora não pudesse usar a garra agora, equipamentos laranja ainda poderiam ser vendidos por muito dinheiro. Animado com a ideia de subir de nível facilmente matando monstros e finalmente ficar rico, ele ficou assustado quando o capitão ordenou a todos que abandonassem imediatamente o teste e usassem o pergaminho de teletransporte para evacuar, fazendo questionar o que estava acontecendo. De repente, ele sentiu uma forte energia se espalhando ao seu redor e, quando olhou para trás, ficou chocado ao ver buracos no chão, fazendo questionar por que estava tão desolado ali, se era o poder da maldição proibida e se todos eram armadilhas. Ele imediatamente abriu seu pergaminho, sabendo que seria terrível se alguém descobrisse. Então ele precisava fugir. Os outros alunos usaram seus pergaminhos para deixar a arena também. O capitão J gritou para todos não ficarem ali e saírem imediatamente para voltar à cidade. Zou cerrou os dentes pensando que mesmo se todos presentes se unissem, eles não seriam capazes de resistir a um monstro de nível rei ou superior, e ele não sabia se os reforços chegariam a tempo. Mas ele ficou chocado ao perceber que a fonte do poder sombrio desapareceu subitamente, temeroso, perguntando-se se aquele demônio havia escapado para fora do reino. Quando saiu da arena, viu Kiwi dizendo a alguém que já estava além do que eles poderiam lidar, então ela reportaria imediatamente todos deveriam permanecer em silêncio para evitar um caos em larga escala. Ela também ordenou a ativação do sistema de teto da escola, deixando apenas uma saída para o pessoal não relacionado evacuar rapidamente. Ele chamou por Kiwi para perguntar, mas ela preocupadamente perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, e ela ordenou que ele saísse às pressas, dizendo-lhe que a escola estava temporariamente suspensa, então ele não deveria voltar a menos que fosse necessário. Mais tarde, ele perguntou ao Anguille o que estava acontecendo, pois parecia que sua professora Kiwi estava enfrentando um inimigo formidável. Ela respondeu que ouviu dizer que uma fonte de energia desconhecida foi detectada no local do exame e que toda a escola foi selada. Ele se perguntou se poderia ser um monstro de elite não identificado e pensou em como foi difícil para ele suportar até o despertar, apenas para o teste ser interrompido pela metade. O Anguille percebeu sua decepção e pensou que o incidente o atingira profundamente. Então ela lhe disse que feitiços defensivos podem salvar sua vida, mas não são adequados para evoluir sozinho, e a partir de amanhã ele se juntará a eles. Ele agradeceu por sua gentileza, mas disse que não era necessário, porque ele pode evoluir por conta própria. Orgulhosamente, ele pensa que não é que ele não queira, mas ele só conhece os feitiços proibidos sombrios, então ele não pode usá-los casualmente na frente dos outros. Enquanto Anguille olha para ele confusa, ela então grita para ele que não é permitida nenhuma recusa e amanhã de manhã, às 8 horas, no portão oeste, ela estará esperando por ele. Ele tentou detê-la, mas ela simplesmente se afastou, deixando frustrado e gritando perguntando por que ela não o ouve. Ele também gritou que o Anguille é tão autocrática, mas se acalmou sabendo que era ruim e se perguntou se deveria fingir estar doente. Ele então percebeu que isso não funcionaria porque, com a personalidade de Anguille, ele não pode evitá-la indefinidamente. Ele então pensou em um plano e se perguntou se daria certo. Mais tarde, ele chegou ao local, ciente de que alguns equipamentos vêm com habilidades anexadas. Ele planeja comprar um item com um feitiço meio anexado e fingir usá-lo amanhã. Ele entra na loja, esperando que o sistema não transforme a habilidade do equipamento em um feitiço proibido, e pensa em vender o saque das lutas contra monstros anteriores. Uma bela senhora pergunta a ele como pode ajudá-lo, e ele responde que gostaria de comprar um item com feitiço meio anexado, seja uma arma, roupa ou acessório. Ela pergunta se ele é um estudante recém-desperto e diz que não há necessidade de comprar especificamente um feitiço de nível baixo como o Meer, porque eles têm muitos itens com feitiços de nível alto anexados, mais adequados para evoluir. Ela oferece para mostrar a ele alguns, mas ele responde que não há necessidade disso, pois ele só precisa temporariamente. Então o nível do equipamento não precisa ser muito alto. A senhora então chama alguém para ajudá-lo e se afasta, observando que, afinal, ele era uma pessoa pobre e ela não iria se incomodar em atendê-lo. Então ele deveria deixar a recém-chegada lidar com ele, deixando-o confuso. Então outra senhora pergunta como ela pode ajudá-lo e ele responde o mesmo. A senhora mostrou-lhe o equipamento. Ele experimentou as luvas, a armadura e uma espada que não conseguiu levantar, mas no final, ele optou por um anel. A senhora perguntou se ele estava satisfeito com aquele anel e ele respondeu que estava tudo bem. Ele então agradeceu à senhora por acompanhá-lo a tantas lojas e perguntou onde poderia vender o saque. A senhora o levou para a sala de avaliação e consignação. O homem lá dentro os convidou a entrar, e a senhora informou ao homem que ele queria vender o saque. Ele mostrou a armadura e perguntou se o Wang poderia ajudá-los a avaliá-la e quanto poderia ser vendida. O Wang viu que era uma arma laranja baseada em agilidade com requisitos de baixo nível, ostentando excelentes atributos muito adequados para novatos.
e também vinha com 3 espaços para gemas, permitindo ajustes de acordo com as necessidades para alcançar efeitos mais adequados. Wang disse que era um bom item e que deveriam ter vários clientes interessados naquele equipamento. Wang então perguntou se ele tinha algum requisito específico para o preço e ele respondeu que quanto maior o preço, melhor. Wang disse que entendia e pediu para ele esperar um momento porque faria uma ligação para contatar os clientes. Wang então ligou para a senhora Yang para dizer que Min Feng era seu convidado, então ela deveria cuidar dele, o que ela concordou. Wang ligou para alguém chamado Zhang para perguntar se ele ainda estava procurando por um bom equipamento para seu filho e mencionou que ele tinha um lá, enquanto Yang servia chá para ele ao lado. Depois da ligação, Wang informa a ele que o equipamento foi vendido e o comprador está disposto a pagar 50 mil cristais. No entanto, após deduzir uma taxa de transação de 8%, ele receberá 46 mil cristais. Essa revelação choca Nin Feng e Ego encara incrédulo também. Um momento depois, Wang menciona que se ele completar as formalidades ali, eles transferirão o dinheiro para sua conta imediatamente. Nin Feng responde que foi rápido e ele estava apenas pensando em comprar mais algumas peças de equipamento. Wang garante a ele que recomendará alguns em breve, garantindo sua satisfação. Fora da sala, outra senhora pergunta à bela senhora anterior se ela não mencionou que ela gosta mais de rapazes bonitos e questiona por que ela deixou esse jovem ir. A bela senhora responde que só gosta de rapazes ricos e poderosos, insinuando que rapazes pobres não são nem dignos de carregar seus sapatos. Então, ao vê-lo surgir com Wang e Yang, elas questionaram a bela senhora sobre por que seu cliente está agora com o mestre Wang. A outra senhora revela que ouviu dizer que o rapaz bonito vendeu equipamentos por 50 mil moedas de cristal e agora estava escolhendo outra peça de equipamento, deixando-as chocadas ao descobrir que era mais do que 3 meses de seu salário apenas em comissão. A bela senhora fica chocada e exclama que deveria ter sido ela a recebê-lo, então a comissão deveria ser dela. Depois de suas compras, Yang diz a ele para se cuidar e menciona que na próxima vez que ele vier, ele deve encontrá-la diretamente. Ela então se apresenta como Yang Xin. No dia seguinte, Nin Feng sai orgulhoso com seu novo equipamento, aliviado por ter testado o equipamento na noite anterior e o feitiço que vem com ele não será afetado pelo sistema, então ele não precisa se preocupar com exposição. Ele então chama felizmente por Wang Yui, mas então alguém diz a Wang Yui que não esperava encontrá-la ali. Ela vê um grupo à sua frente composto por um guerreiro escudeiro, um mago, um berserker de grande machado e uma clériga. Ela os apresenta a ele como membros de sua guilda e 2 deles sorriem para ele, mas os outros 2 o encaram seriamente, fazendo questionar o que havia de errado com aqueles 2, pois parecia que ele devia a eles 80 milhões. O guerreiro escudeiro diz a Wang que ele se lembra que ela estava prestes a alcançar sua segunda transformação, fazendo com que ela perguntasse ao homem o que ele queria dizer com isso. Nin Feng ficou maravilhado ao ouvir isso, sabendo que as transformações só podem ser completadas uma vez a cada 30 níveis, o que o fez questionar se Wang Yui estava quase no nível 60. Essa revelação deixou claro porque Wang Yui é considerada uma garota prodígio com uma classificação de 5 estrelas desde o início. O homem então responde que não foi nada demais, ele apenas queria dar um presente a ela. Ele deu a ela uma poção de agilidade avançada que era consumível de qualidade laranja e aumentava permanentemente o atributo de agilidade em mais 3. O homem berserker exclamou que era uma poção avançada que aumenta permanentemente os atributos. A clériga perguntou se estava certo em presumir que era cara. O homem respondeu que o preço não era grande coisa, pois custava apenas 20 a 30 mil moedas de cristal. No entanto, ambos concordaram que a questão-chave era que poções de alto nível como aquelas são difíceis de encontrar mesmo com dinheiro. Seu pai havia pedido ajuda a muitos amigos e finalmente conseguiu obter uma. Ela agradeceu ao homem por sua gentileza, mas disse que ele poderia pegar o presente de volta. No entanto, o homem discordou, enfatizando que a poção era muito preciosa. Ele então perguntou a ela se ela não estava determinada a entrar na melhor universidade. Ela se virou e respondeu que não havia necessidade disso e ainda tinham coisas a fazer, então deveriam ir primeiro. O homem, visivelmente irritado, apontou para Nin Feng e perguntou a Wang se ela realmente iria desperdiçar tempo com esse tipo de lixo. Ela chamou o homem Xiao Tian para avisá-lo, mas ele provocou perguntando o que havia de errado e observou que uma estrela só era lixo e eles nunca chegariam a lugar algum na vida. Nin Feng se perguntou por que Tian de repente estava mirando nele. Quem era esse cara? Se ele estava doente, se deveria simplesmente lançar um feitiço proibido nele para resolver o assunto. A clériga tentou persuadir Tian de que eles deveriam sair, mas ele insistiu para que ela saísse do caminho, declarando que não era da conta dela. Ele lhe disse veementemente que o corpo inteiro de Nin Feng não podia se igualar ao valor de uma única poção de atributo, e que eles deveriam sair para evitar mais constrangimentos. No entanto, ele foi calmamente confrontado por Nin Feng, que questionou se ele estava agindo como um cachorro louco mordendo as pessoas indiscriminadamente e apontou que era apenas uma poção de mais 3. Mas ele ousou se gabar tão arrogantemente. Isso fez-te retrucar com raiva, questionando o que ele havia dito e se estava procurando a morte. O mago então desafiou Shen,
perguntando se ele possuía algo mais formidável para justificar sua atitude e por que ele não o mostraria para eles. Shen, concordando com sua equipe, disse a ele que, desde que pudesse produzir tal item, ele se ajoelharia e se curvaria diante dele. Mas se ele falhasse, ele faria o gesto em vez disso. Ao soltar o item, ele instruiu Shen a se preparar e o apresentou ao Wang Yue como um presente. Surpreendida, ela descobriu que era uma insígnia da Pioneer, um item laranja que aprimorava permanentemente atributos. Ela questionou sobre o item, nunca tendo encontrado antes. Shen, gaguejando, questionou como um item poderia fornecer permanentemente um impulso de atributo a mais 10 e especulou que era uma mentira. No entanto, ele sugeriu com confiança que eles testassem para ver por si mesmos. Wang Yue, inicialmente hesitante, aceitou a insígnia com a garantia de que ele a tinha encontrado em sua casa e a entregou para ela. Seu time a instigou a utilizar a insígnia imediatamente, incapazes de conter sua antecipação. Ao usá-la, ela confirmou o animado aumento dos atributos, surpreendendo a senhora clériga. Enquanto isso, Shan e o homem mago negaram a possibilidade, acusando Ling Fang de roubo. Ele lembrou Shen de contar em voz alta devido ao seu suposto problema de audição. Shen desafiadoramente recusou, mas quando Mangu questionou sua hesitação, ele buscou o apoio de sua equipe, apenas para encontrá-los partindo sem alternativa. Chan, relutantemente, ajoelhou-se e tossiu alto. Depois disso, ele se afastou acenando adeus para todos, dizendo que os veria mais tarde. Uma vez longe, Wang Yue se desculpou com ele, mas ele a mandou parar, indicando que seu relacionamento não permitia desculpas. Sorrindo, ele disse a ela que realmente não precisava acompanhá-lo, porque preferia que ela completasse a segunda transformação e entrasse na melhor universidade. Ele também mencionou saber que não poderia evoluir com ela por perto. Ela preocupadamente disse a ele para não desistir de si mesmo, e ele respondeu que não estava desistindo. Então ela lhe deu algo que ele viu ser em livros de habilidades. Ela explicou que ele poderia aprendê-los quando atingisse o nível apropriado. Notando que todos eram de qualidade roxa, ele perguntou se eram caros. Ela respondeu que não custavam muito dinheiro e eram incomparáveis à insígnia que ele lhe havia dado. Então ele disse que os aceitaria mais tarde. Em um cemitério perigoso na periferia do Reino Secreto, os mortos-vivos avançaram contra eles. Então uma flecha voou, atingindo um morto-vivo na cabeça. Ele gritou que era 666 e silenciosamente pensou que o ganho de experiência ali era tão baixo, mas ele não podia dizer ao Wang Yue que ele já havia alcançado nível 10, fazendo-se perguntar o que ele poderia fazer quando também se sentisse impotente. Mas então o telefone de Wang Yue tocou e ela atendeu. A senhora clériga informou que acabaram de receber notícias de que o grande chefe, o necromante caído, estava prestes a aparecer e tal oportunidade era bastante rara. A senhora então perguntou se ela queria persegui-la. Ela perguntou se ela estava vindo. Chaz interrompeu perguntando como mais iríamos lutar contra o chefe se o Wang não viesse. Diga a ela que o necromante caído pode deixar cair itens raros de mago, que são muito importantes para ele. Wang Yue ficou em silêncio ao ouvir isso e olhou para ele, que estava dizendo para ela ir porque estava tudo bem. Eles estavam ambos naquele reino secreto de qualquer maneira, então ele poderia evoluir mais tarde. Ela concordou e disse para ele ir para a zona segura e esperar por ela, o que ele concordou empolgado. Então ela pulou e voou para longe enquanto ele gritava para ela tomar cuidado e vir jogar mais frequentemente quando tivesse tempo, fazendo-a gritar de volta para ele se calar. Quando ela se foi, ele sorriu pensando que finalmente estava sozinho e orgulhosamente disse que o grande chefe estava lá hoje. Ele ficou feliz por ter se preparado cedo ontem e aprendido mais 2 habilidades, já que todas poderiam ser usadas gratuitamente. Quanto mais feitiços proibidos, melhor. O sistema então mostrou para ele a habilidade passiva Dom Arcano, que permite que todos os seus feitiços proibidos sejam lançados uma vez por semana sem consumo. Ele esticou os braços desapontado, pensando que só tem 3 espaços de habilidades em seu nível atual, e ele sabia que não poderia usar o livro de habilidades que o Wang Yue lhe deu até atingir o nível 15. Ele então olhou para suas 3 habilidades ativas e 2 passivas. Enquanto isso, em uma tumba perigosa, um dos homens da outra equipe disse aos seus membros que o grande chefe havia aparecido nas profundezas da torre alta do reino secreto, e eles precisavam lutar até lá a partir daqui. Eles deveriam ter cuidado porque o calabouço é muito difícil e os monstros lá dentro são muito perigosos. No entanto, todos ficaram chocados quando um poder flamejante passou correndo por eles. A senhora disse à sua equipe que já havia uma equipe de aventureiros à frente, fazendo o homem gaguejar se perguntar como eles estavam tão à frente. Mas os outros homens notaram que era o Wang Yue e Chen da Guilda do Leão e disseram à sua equipe que mesmo que estivessem em uma escala nacional, eles ainda eram novatos extremamente poderosos. O outro homem concordou e disse-lhes que os outros não tinham chance, enquanto olhava para a Guilda do Leão com empolgação que matava facilmente os monstros na frente. A clériga perguntou ao homem berserker se ele sentia que o Wang Yue havia se tornado ainda mais forte, ao que o homem berserker concordou e respondeu que, afinal, a agilidade de Wang Yue havia aumentado em 10 pontos. Enquanto isso, no reino secreto, dentro de uma tumba perigosa, um buraco negro proibido apareceu e ele saiu dele empolgado, dizendo que o feitiço proibido de magia espacial realmente era rápido, chamado Passo do Vazio. É um feitiço proibido sombrio que rasga o espaço para o mundo negro,
atravessa rapidamente para o local alvo e pode durar por 1 hora. Um momento depois, um buraco de olho apareceu no chão e o chefe da tumba perigosa saiu dele, mas ele calmamente disse que estava tarde. Imediatamente lançou um poderoso ataque nele, causando uma explosão alta e deixando apenas poeira em sua posição anterior. Furiosamente, chamou-o de aventureiro arrogante e exigiu saber como ele ousava aparecer sozinho, pensando que ele tinha desaparecido. Mas então ele reapareceu atrás dele usando sua magia espacial, respondendo que não queria compartilhar os despojos com mais ninguém. Ele então ativou sua habilidade Chuva de Meteoros, um feitiço proibido sombrio que invocava uma feroz chuva de fogo do céu, causando um grande dano na área. O chefe ficou chocado ao ver pedras chovendo fogo acima dele, atingindo todos os monstros na torre e causando uma enorme explosão. Ele imediatamente usou sua magia espacial para se evacuar da chuva e viu o sistema mostrando que ele havia matado um demônio do cadáver, um demônio da lua, um fantasma da erosão, um fantasma do banquete escuro, um guerreiro de armadura de fantasma e um guerreiro de verdade, ganhando 12.000 pontos de experiência no total, 200 para cada um deles. O sistema então mostrou que ele havia matado um necromante caído, fazendo-o ganhar 50.000 pontos de experiência e alcançar o nível 30. Ele caminhou até os itens caídos, sabendo que os despojos eram abundantes e que poderia usar o pingente e as gemas. Infelizmente, os 2 livros de habilidades não eram exclusivos para magos, mas ainda valiam muito dinheiro. Ele decidiu absorver o emblema do necromante, pensando que mesmo que reduzisse a resistência, ele poderia aceitar depois de absorver. O sistema mostrou que durante a transformação, ele poderia desbloquear a ocupação oculta de mago morto-vivo ou ativar as tarefas pré-requisito para a ocupação oculta de mago elemental. Ele sorriu, sabendo que as ocupações ocultas são bastante raras e inatas, então não havia como intervir, fazendo-se perguntar se esses emblemas poderiam ser a chave para ativar as ocupações ocultas. Ele então decidiu sua escolha e gritou que não deveriam mais falar, porque um homem de verdade deveria se tornar um mago elemental completo. Enquanto isso, sua chuva de meteoros se espalhou para a tumba perigosa onde o Anguil e sua equipe estavam lutando. O Berserker, em pânico, perguntou o que estava errado e gritou que era uma flutuação mágica aterrorizante. O Anguil ordenou que todos parassem de avançar e recuassem, mas Chen discordou, querendo finalizar o negro, o que fez ela gritar com ele perguntando se ele queria colocar todos em perigo quando a situação já era tão perigosa. Shen cerrou os dentes pensando que era um azar tão grande. Depois de recuar, ela imediatamente pegou o telefone para informar Ningfen, mas leu que Ningfang havia mandado mensagem dizendo que tinha assuntos urgentes e sairia primeiro. Mais tarde, ele chegou ao salão de transformação e entrou, notando que não havia muitas pessoas lá. Ele então viu a senhora de lado e a senhora perguntou se ele estava lá para receber a tarefa de transformação, a qual ele respondeu sim. A senhora concordou e disse a ele para deixá-la registrar suas informações primeiro. Ela então começou a questioná-lo sobre suas informações e ele as respondeu. A senhora não podia acreditar que ele estava passando pela transformação aos 18 anos e notou que sua aptidão era um pouco fraca. Ela então se levantou e disse a ele para segui-la até a transformação de mago, o que ele concordou. Quando chegaram à transformação de mago, a senhora disse a ele para apenas seguir o processo e depois ela sairia primeiro, para o que ele agradeceu. Quando a senhora saiu da sala, ela viu alguém e perguntou ao capitão Zou se havia algo errado. Zou respondeu que eles tinham acabado de ir investigar no local e a tumba perigosa havia sofrido danos graves. Além disso, a fonte de poder ainda não estava clara, mas o nível de ameaça estimado poderia alcançar um rei ou superior. A senhora perguntou a Zou se havia sido 2 ameaças de nível rei em apenas 2 dias e Zou confirmou. Ele então disse a ela que foi enviado pelos superiores solicitando que a sombra solitária agisse. Por outro lado, na sala de transformação, o sistema mostrou a Ningfeng que sua primeira transformação seria se tornar um mago com condições para entrar no reino da ilusão Vuanguoitun e obter o item de missão A Coroa da Alma de Sangue. O limite de tempo é de 3 dias e a dificuldade é de nível S. A outra opção é o todo-poderoso mago do sistema, que é o prelúdio da primeira transformação, com condições para entrar no reino da ilusão Templo Divino Wong e obter o item de missão O Emblema Sagrado. O limite de tempo é de 3 dias e a dificuldade é de nível S. Ele escolhe o todo-poderoso mago do sistema pensando que é apenas uma missão preliminar. O sistema pede para ele verificar as informações relevantes novamente depois que sua missão estiver resolvida. Ele sai da sala pensando que é realmente digno de uma profissão oculta. Até mesmo uma missão de nível S apareceu. Ele ficou feliz por terem dado a ele 3 dias, então não estava tão estressado para ele. Outra senhora sorriu e se despediu dele, e ele sorriu e acenou de volta, mas percebeu que não era a mesma senhora de antes. Enquanto isso, na tumba perigosa, um homem animadamente diz a Zou que é a primeira vez que ele vê um membro da sombra solitária e que seu traje é diferente. No entanto, Zou diz ao homem para ficar quieto e responde que afinal a existência dessa organização é um segredo oficial, e o explica que os membros da sombra solitária todos possuem profissões ocultas raras que lhes permitem usar o poder das trevas em combate, especializando-se em executar missões especiais. A senhora toca a cabeça
cabeça com dor e diz a todos que é um poder tão poderoso das trevas que mesmo que tenha se dissipado muito, ainda a afeta. Ela diz que não encontrou nenhuma pista e parece que o culpado desapareceu depois de causar o dano, tornando impossível decidir seu propósito. Zoe diz a ela que recentemente recebeu relatos frequentes de que alguns reinos secretos mostraram sinais incomuns, o que pode ser um prelúdio para algum tipo de crise, e pergunta se há alguma conexão entre eles. Ela responde que é difícil dizer e que consultará com os superiores e aumentará o pessoal. E eu não podia acreditar que até mesmo a famosa sombra solitária encontrou isso problemático. O homem pergunta a Quanlan se o culpado está confinado a um monstro e se poderia ser outros, mas ela pergunta ao homem se ele quer dizer se o culpado é um mutante como ela, fazendo o homem se desculpar com ela e explicar que não quis dizer outra coisa. Ela calmamente responde que o nível de ameaça ali ultrapassou o nível rei e controlar um poder tão enorme das trevas não é algo que o corpo humano possa suportar. O homem pergunta se isso significa que há um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade, que poderia causar uma catástrofe a qualquer momento, ao que ela concorda e responde que provavelmente está se escondendo na escuridão e deve ser encontrado o mais rápido possível. Enquanto isso, o monstro sobre o qual estavam falando estava em sua casa, encontrando conforto no ambiente escuro. Ele se sentou em sua cama pensando que, após atingir o nível 30, 4 slots de habilidade a mais foram adicionados. Ele decidiu começar aprendendo 2 livros que o Anguille lhe havia dado. Ele então disse ao sistema que queria aprender uma habilidade passiva, Defesa Terrestre Sujana, e clicou nela. O sistema mostrou que a habilidade passiva Defesa Terrestre Sujana entra automaticamente em ação quando atacada, com 100% de dano absorvido pela concha de terra suja, até o limite de dano que a concha de terra suja pode infligir. Além disso, uma vez que o ataque cessa, a concha de terra suja se reparará gradualmente. Ele percebeu que as maldições proibidas também podiam se fundir com magias de nível inferior para gerar novos efeitos, e com isso ele tinha outro meio de defesa, tornando o dano comum completamente ineficaz contra ele. Ele abriu outro livro e o sistema mostrou que a habilidade detectada, Técnica da Rocha Caída, podia se fundir com as maldições proibidas Concha de Terra Sujana e Chuva de Fogo de Meteoros, e havia sido executada automaticamente. Ele então aprendeu a habilidade passiva, Maestria Elemental, Terra, e o sistema mostrou que podia melhorar todos os efeitos de magias baseadas em terra em 20%. Depois de revisar seus livros e habilidades, ele percebeu que o número de slots de habilidade ainda era 4, então decidiu trocar e comprar alguns novos livros mais tarde. Na torre de trocas, ele entrou, e a senhora de antes o viu, pensando que era a mesma coisa de antes. Ela pulou na frente dele docemente, dizendo que estava lá, mas ele simplesmente disse a ela que estava procurando pelo jovem Zin. Ela respondeu furiosamente que Yang Zin estava com outro cliente no momento, então hoje ela o acompanharia. No entanto, ele simplesmente passou por ela, dizendo que não era necessário e que ele mesmo daria uma olhada, deixando a senhora frustrada e se perguntando se ele a estava rejeitando assim e se ela nem sequer era comparável a alguém como Yang Zin. Então ela o seguiu, dizendo que estava tudo bem porque era seu dever. De repente, Yang Zin correu até ele e chamou pelo nome dele. Ele perguntou se ela havia terminado, e ela respondeu que ainda não tinha terminado. Estava apenas comendo nos fundos, mas sua colega havia dito a ela que ele estava lá, então ela correu até ele. Ele se desculpou com ela por interromper sua refeição e ofereceu tratá-la mais tarde como compensação, fazendo-a responder que era constrangedor. Enquanto isso, a senhora ao fundo estava furiosa pensando que ele estava provocando sua raiva deliberadamente. Um momento depois, ele apontou para os livros e disse ao Wang que queria consignar aqueles 2 livros de habilidades para venda e também queria comprar mais alguns livros de habilidades de mago. Wang respondeu que não havia problema e ordenou que Yang o acompanhasse, o que ela concordou. Wang lembrou que da última vez ele vendeu uma arma laranja, mas desta vez eram livros de habilidades roxos, o que fez Wang se interessar por sua história e decidir enviar alguém para descobrir mais sobre ele. Mais tarde, ele e Yang Xin estavam conversando no restaurante quando terminaram. Ele chamou o garçom para a conta, mas Yang Xin disse a ele que não era necessário porque ela já havia pago. Chocado, ele perguntou se eles não tinham combinado que ele a trataria, ao que ela respondeu que tinha um motivo para tratá-lo e ele não deveria se preocupar com isso. Ele perguntou qual era o motivo, mas ela brincou dizendo que era um segredo e deveriam ir. Quando estavam do lado de fora, ele ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela disse que não precisava se incomodar porque estava indo para outro lugar e pegaria um táxi. Ele concordou e disse para ela se cuidar. Quando ela entrou no carro, o motorista perguntou para onde estavam indo, e ela respondeu que era para o segundo hospital da cidade. Ela sorriu pensando que, graças a Ninfeng, ganhou muita comissão e as despesas médicas de seu pai para aquele mês finalmente foram resolvidas. Enquanto ela estava em lágrimas de felicidade, a janela do carro se quebrou e algo perfurou o motorista. Ela ficou horrorizada ao ver que do lado de fora do carro havia um portal e muitos monstros estavam saindo dele, causando caos na rua. Ela imediatamente agarrou a maçaneta da porta do carro e pulou para fora do carro, sendo jogada no chão. Ela se perguntou o que estava acontecendo e por que os monstros estavam aparecendo na zona segura. Então, um monstro apareceu na frente dela, e ela ficou atordoada ao ver um homem saindo do portal e sorrindo para ela. Então ela atacou o monstro com seu poder,
mas o monstro nem sequer sofreu um arranhão e simplesmente gritou de raiva. Yang Zhen era uma maga com o atributo de uma estrela e estava no nível 34, mas ela percebeu que seu ataque era fútil. O monstro então balançou sua garra para atacá-la, fazendo-a gritar de medo. Felizmente, o Capitão Zou apareceu a tempo e decapitou o monstro. Ele perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que sim. Ele então disse a ela que, se ela pudesse se mover, deveria encontrar um lugar para se esconder primeiro. Ela saiu correndo enquanto Gel percebia que tudo ao redor estava corrompido e o reino secreto havia começado a se fundir com a realidade. Ele nunca tinha visto uma situação tão séria antes. Então ele olhou para o monstro que acabará de finalizar e percebeu que esses monstros não eram algo que uma pessoa comum pudesse lidar. E isso fez lembrar das palavras de seus colegas de que um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade poderia causar uma catástrofe a qualquer momento. De repente, dedos afiados se estenderam para ele, mas felizmente ele pulou a tempo de desviar deles. Ele perguntou à pessoa que o atacou se ele era um mutante, e o homem respondeu que não era esse tipo de lixo porque era o guardião do poder das trevas. Isso fez se perguntar o que o homem queria dizer com guardião, já que nunca tinha ouvido falar disso antes. Mas ele decidiu deixar sua curiosidade de lado, sabendo que não era o momento de se deter em tais coisas. Ele brandiu sua espada contra o homem, mas o homem apenas socou a espada, jogando-o para longe. Ele percebeu que sua situação não era boa, pois o homem estava pelo menos no nível de uma terceira transferência ou superior. O homem então colocou o dedo no chão, liberando seu poder e rindo. Disse que era seu território. Ele então liberou um poder sombrio ao redor deles, dizendo que um fraco como ele não era páreo para ele e pulou para atacá-lo, pensando que ninguém poderia detê-lo. O homem perfurou suas garras afiadas nele e a força o jogou para longe. O homem riu, gritando que realmente havia se tornado mais forte e que sentia uma constante onda de poder ao pisar naquela terra. De repente, o pingente de caveira do homem chamou de humano desprezível e disse-lhe para não se entregar, fazendo pedir desculpas. Alguém na rachadura no céu lembrou-o de que seu poder lhe foi concedido e que sem ele não passaria de uma criatura rastejante na sujeira como a sua espécie. Um olho então apareceu na rachadura e demônios lentamente saíram dela. O demônio ordenou ao homem, que estava de joelhos no chão e tremendo de medo, que provasse a ele que ainda tinha valor e que deveria usar as pessoas na cidade como sacrifícios para seu domínio sobre aquele mundo, ao que o homem concordou respeitosamente. Enquanto isso, alguém afastou a cortina e era Nin Feng quem emergiu de um banheiro público. Ele ficou chocado ao ver corpos do lado de fora, em um monstro, fazendo perguntar-se o que estava acontecendo e o que havia acontecido, já que acabará de voltar para usar o banheiro. O monstro então olhou para ele e correu para atacar, mas o chão diante dele rachou e ele simplesmente atacou o monstro com sua parede de estacas de terra. Ele ficou feliz por ter gastado muito dinheiro para comprar essa arma hoje, que veio com uma habilidade roxa e que coincidentemente complementava seu bônus de magia da morte. Ele então saiu do prédio e ficou chocado ao ver que a rua estava corrompida. Ele então viu alguém arrastando um corpo e o homem jogou o corpo de lado quando viu Nin Feng, irritado por ainda haver alguns insetos negligenciados. O homem então pulou e lançou suas garras afiadas nele, pegando Nin Feng de surpresa. O homem o agarrou com sucesso, mas ficou chocado ao ver Nin Feng liberar um escudo, fazendo seu braço poderoso tremer. O homem, gaguejando, perguntou como Nin Feng poderia bloquear seu ataque e o demônio disse ao homem que era de fato um poder das trevas. O demônio também disse a ele que o poder de Nin Feng excedia em muito seu, mas depois se corrigiu dizendo que sentiu uma aura mais aterrorizante do que a morte em Nin Feng, com os olhos fechados. Nin Feng achou que o homem parecia muito forte e se perguntou se o homem poderia estar planejando lançar uma maldição proibida sobre a cidade. Ele então abriu os olhos e despedaçou o braço de cristal afiado do homem, deixando o homem incrédulo e gritando por seu líder demônio. No entanto, o demônio simplesmente disse ao homem que o usuário que ele estava tentando alcançar estava fora de serviço, então ele deveria lidar com isso sozinho. Os demônios então voaram para o céu e voltaram para a rachadura, com o demônio líder dizendo aos demônios para se apressarem, pois estavam fechando. Eventualmente, a rachadura se fechou e o homem que restou perguntou o que estava acontecendo e como seu poder desapareceu. Nin Feng apenas sorriu para o homem. Os chamados mutantes são aqueles que, durante o processo de despertar, ganham a profissão oculta das trevas. Eles podem empunhar o poder das trevas, o que os torna mais fortes do que as profissões comuns do mesmo nível. No entanto, uma vez que perdem a proteção do poder das trevas, tornam-se vulneráveis. O homem grita enquanto seu corpo é perfurado por uma estaca de terra, matando-o instantaneamente. Ning Feng sabe que o homem poderia ser bastante problemático, mas está aliviado por poder se concentrar no ataque sem se preocupar com a defesa. Ele então decide pegar rapidamente os despojos do chão e se apressar para casa antes que alguém o perceba. Um momento depois, na cidade destruída, Quan Lan e uma mulher aparecem. A mulher informa a Quan Lan que o monstro recuou e a invasão do reino cessou. Ela percebe que dois feitiços destrutivos, sendo um a intrusão do reino na realidade, ambos aparecem e desaparecem de repente,
deixando-a perplexa sobre as intenções de seu inimigo. Ela então pergunta sobre a situação em outro lugar e a mulher responde que é basicamente segura, exceto pelas pesadas perdas sofridas pela equipe no sul da cidade, com a situação atual desconhecida. Lembrando que o sul da cidade é onde Gel está no comando, ela sugere que eles deveriam ir lá para investigar. Enquanto isso, alguém está olhando para o homem que foi perfurado e morto. Duan se pergunta se todos os pertences do homem foram levados. De repente, Quan Lan aparece e ordena a Duan que não se mova. Ela então questiona sua identidade. Duan mostra seu distintivo indicando que é membro do Reino das Nuvens e assegura a ela para não ficar nervosa. Ela reconhece o distintivo e reconhece que ele pertence à organização não oficial composta inteiramente por lutadores, o que ele confirma. Ela menciona que ouviu dizer que ele sempre age em segredo e pergunta por que ele estava lá. Duan explica que o homem morto era originalmente membro do grupo deles, mas traiu a organização e ajudou o reino a invadir a realidade, resultando em um ataque de monstros ao acampamento deles e resultando em muitas baixas, exceto por alguns sobreviventes. A mulher questiona se esse incidente é semelhante aos eventos recentes e se pergunta se a invasão do reino parou porque o homem morreu. Devido aos questionamentos sobre se eles finalizaram o homem, ela responde que não e não sabem quem o fez. Duan menciona que o homem gostava de se esconder no espaço do reino, destacando sua natureza astuta e suas próprias tentativas fracassadas de encontrá-lo. Refletindo sobre a situação, Quan Lan percebe que apesar da força de Gel, todo o exército foi eliminado, sugerindo que finalizar diretamente o inimigo interrompeu a invasão do reino. Essa revelação leva Quan Lan e Duan a especularem se existe uma figura tão formidável em Keno City. Duan então se afasta, levando-a a perguntar para onde ele está indo, ao que ele responde que está indo encontrar algo. Enquanto isso, na casa de Ningfang, ele estava gritando de felicidade ao descobrir que o saque do homem na verdade incluía 2 peças de equipamento de conjunto laranja para a profissão de lutador. Eles são Glória Eterna, um acessório de conjunto superior de qualidade laranja com um requisito de nível de 120, e então calças de Glória Eterna, outro acessório de conjunto de qualidade laranja também exigindo nível 120. No entanto, ele lembrou que o homem não estava usando-os, levando-o a supor que provavelmente era porque o nível do homem não era alto o suficiente. Ele sabia que se o homem os tivesse usado, teria que usar técnicas proibidas para derrotá-lo. Ele então olha para o pingente do homem, notando sua aparência estranha, falta de qualidade e informações desconhecidas. Ao mexer no pingente, ele esperava que não houvesse nenhum deus antigo escondido dentro dele. O pingente não se moveu, mas ao usar o pingente, o demônio estava observando. O demônio ficou feliz por ele ter reagido rapidamente e fechado o reino, esperando que não tivesse sido descoberto. Quando Ningfeng encarou o pingente e expressou sua esperança de que nenhum deus antigo estivesse escondido dentro, o demônio deu um salto de choque e ordenou apressadamente aos seus demônios para cortarem todos os contatos e não exporem sua localização, o que os monstros seguiram rapidamente. O demônio suspirou aliviado pensando que estava tudo bem e admitindo que isso o assustara até a morte. Ele também se perguntou como Ningfeng o sentiu. No dia seguinte, no hospital da cidade, Gel estava deitado na cama do hospital coberto de bandagens e contou a Quan Lan que foi o jovem lutador quem o salvou. Ele relatou como assim que o inimigo viu o jovem lutador, abriram imediatamente uma fenda no reino e escaparam. Ela concordou, dizendo que podia sentir vagamente que a força de Duan era comparável à dela. O homem ponderou se o homem que escapou da captura até mesmo pelos mais fortes realmente foi derrubado por uma figura misteriosa. Ela especulou que parecia ser o caso por enquanto. Ela então soube que talvez o homem misterioso estivesse apenas passando ou talvez estivesse em reclusão. De qualquer forma, essa figura misteriosa definitivamente não estava registrada em lugar nenhum e, além de alguns vestígios de magia comum, não houve descobertas especiais no campo de batalha. E o expressou alívio ao pensar na figura misteriosa vivendo entre eles, se sentindo muito seguro com essa perspectiva. O homem então compartilhou sua ideia exagerada, imaginando se restos de poder das trevas permaneceram no campo de batalha da noite anterior. Ela confirmou suas suspeitas, explicando que seus inimigos eram monstros de outro reino. O homem admitiu sua confusão, apenas conjecturando sobre a situação e especulando se a figura misteriosa também poderia ser um mutante. Ele observou que os 2 feitiços devastadores não causaram nenhuma baixa e ponderou se a figura misteriosa poderia ser um mutante. Gel descartou o pensamento como impossível e exagerado, mas Quan Lan levou a sugestão a sério. Enquanto isso, na fronteira, Ningfeng anunciou sua intenção de realizar a tarefa de mudança de emprego e perguntou se podia passar. Os homens o deixaram passar e ele viu o Templo da Radiância. Enquanto começava a caminhar em direção ao templo, ele não tinha conhecimento de que alguém o estava seguindo. Era Duan, tentando investigá-lo. Alguns dias depois, na troca, a mulher informou a Wang que Duan havia vindo vê-lo. Wang cumprimentou Duan e disse a ele que ouviu dizer que Duan queria comprar um conjunto de 4 trajes de lutador transferidos. A mulher pensou consigo mesma que com um homem tão alto nível e bonito como Duan, que era generoso com seu dinheiro, eles não teriam que se preocupar no futuro se pudessem contar com Duan. Wang então mencionou a Duan que,
Coincidentemente, eles tinham um cliente antigo que havia acabado de ligar e estava pronto para vender um conjunto de 4 trajes de lutador transferidos. Mas esse antigo cliente só tinha 2 peças no momento, um top e um par de calças. Duan perguntou sobre o paradeiro desse antigo cliente, ao que Wang respondeu que o cliente tinha alguns compromissos hoje e não poderia comparecer. No entanto, Duan observou que os detalhes sobre os 4 trajes, 2 peças, um top e calças, todos correspondiam às informações-chave sobre a relíquia de seu mestre, embora não tenha sido confirmado de primeira mão. O traje mencionado provavelmente era o do seu mestre. Duan perguntou a Wang se ele poderia dizer onde estava seu antigo cliente e disse que poderia pagar pela informação, o que surpreendeu Wang. Wang se perguntou sobre a coincidência, lembrando que assim que Ning Feng disse que iria vender o traje, Duan apareceu perguntando sobre ele, como se tivesse sido planejado. Wang então lembrou que seu antigo cliente havia mencionado ir para uma cidade vizinha para alguns negócios e sugeriu que ele ligasse para confirmar. Mais tarde, Wang perguntou se Duan já tinha saído e a mulher confirmou que o tinha visto partir. Ela então perguntou se algo estava errado e Wang compartilhou que tinha alguém investigando o histórico de Ning Feng anteriormente. Descobriu-se que os pais de Ning Feng, ambos profissionais comuns de 2 estrelas, haviam desaparecido em um acidente quando Ning Feng era jovem, deixando Ning Feng sozinho. Ning Feng frequentou a 7ª escola secundária da cidade e despertou aos 18 anos, mas era apenas um profissional de 1 estrela. Ao ouvir isso, a mulher ficou surpresa e disse a Wang que achava que Ning Feng era impressionante, mas acabou descobrindo que Ning Feng era tão pouco notável. Ela pensou que sempre houve algo estranho em Ning Feng parecendo tão pobre, mas agora estava exposto. Ela então questionou de onde Ning Feng havia adquirido os itens que vendia em seu posto de negociação, dado que um profissional de 1 estrela não poderia obter itens tão valiosos. Wang respondeu que esse era o problema. Embora Ning Feng fosse amigo da filha do grupo Wang, o grupo Wang não o ajudara muito. A mulher notou que Duan parecia muito infeliz antes e perguntou a Wang se o traje de Ning Feng poderia ter sido roubado. Wang respondeu que talvez não tenha sido roubado, mas provavelmente não foi obtido por meios legítimos e desta vez Ning Feng parece ter provocado alguém que não deveria. A mulher respondeu com entusiasmo que um especialista de 4 transferências é uma figura proeminente mesmo na província de Bashan e concluiu que os itens de Ning Feng devem ter sido roubados, o que despertou seu interesse em Ning Feng. De volta ao Templo da Radiância, Duan estava escondido atrás de uma rocha, seguindo silenciosamente Ning Feng. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa tão jovem pudesse repelir a invasão do reino, especialmente considerando que até mesmo uma pessoa forte como seu mestre foi derrotada pelo chefe do reino. Duan então saltou atrás de outra rocha para continuar sua vigilância, ponderando que, de acordo com as informações que tinha, a relíquia de seu mestre poderia estar na posse de Ning Feng. Se Ning Feng não fosse o formidável, então devia ser alguém apoiando Ning Feng por trás. No entanto, Duan compreendia a importância da cautela, por isso escolheu permanecer escondido. Ao chegar ao Templo da Radiância, sua entrada, Ning Feng observou aventureiros lutando contra monstros. Duan notou Ning Feng trocando de roupa e acreditou que ao avaliar o equipamento de Ning Feng, ele poderia ter uma ideia aproximada da força de Ning Feng. Depois de completar a troca de roupa, Ning Feng parecia extremamente comum, assemelhando-se a um estudante que ainda não se formou, deixando Duan se perguntando se era algum tipo de disfarce. Ele se convenceu de que devia ser um disfarce, porque, dada a idade de Ning Feng, um disfarce de novato não atrairia atenção e permitiria que ele se misturasse facilmente à multidão. Duan pensou que, se Ning Feng estivesse escondendo intencionalmente seu paradeiro, ele poderia perder o rastro. Para evitar levantar suspeitas, ele decidiu não seguir muito de perto e marcar Ning Feng com sua habilidade para ficar seguro, ativando seu sentido espiritual, que marca o alvo em sua consciência sem alertar Ning Feng. Enquanto seguia Ning Feng até o templo, Duan observou que os monstros no reino não tinham um nível muito alto, levando-o a se perguntar sobre o propósito de Ning Feng ali. De repente, Ning Feng pareceu sentir algo se aproximando e rapidamente se protegeu de um monstro atacante. Duan ficou chocado ao perceber que Ning Feng havia implantado uma defesa absoluta que não podia ser rompida, não importa o ataque. Duan então notou que os monstros estavam evitando Ning Feng, afirmando sua suspeita de que Ning Feng não era uma pessoa comum. Quando Ning Feng parou, Duan se perguntou se a figura imponente diante deles era o chefe final e se Ning Feng se envolveria em uma batalha de 1 contra 1. Ele exclamou silenciosamente sobre a conveniência de não haver mais ninguém por perto, observando o chefe. Duan ficou intrigado com o motivo pelo qual alguém tão forte quanto Ning Feng lutaria contra um chefe de baixo nível. Era estranho, especialmente porque a estátua não se mexia de jeito nenhum. Ning Feng observou a área, notando que o guia da missão não mencionava a enorme estátua, que tremia de medo, tentando permanecer imóvel. Ele entrou na sala e declarou em voz alta que deveria estar lá. Então ele observou uma estátua colossal, um anjo flutuando no céu. O chefe sem rosto revelou seus olhos brilhantes e voou para longe, deixando Ning Feng surpreso. Ele olhou para cima, questionando por que ele fugiu,
enquanto Duan, escondido atrás dele, se perguntava em choque se poderia ser um chefe oculto raro e como Ning Feng tinha ficado sabendo sobre isso. O sistema informou Ning Feng que sua missão era a missão inicial do mago série total. Os pré-requisitos eram entrar no reino do Templo da Glória, obter o item da missão, o emblema sagrado, e derrotar o chefe oculto do templo, o Anjo de 6 Asas. Ning Feng sorriu enquanto se aproximava do anjo, satisfeito por ser verdadeiramente uma missão de categoria S, e ponderou quem poderia lidar com isso se fosse uma missão de categoria A. O anjo, proclamando seu medo, gritou que estava com muito medo e questionou para onde mais poderia fugir dentro de seu próprio reino. Enquanto tentava voar rapidamente para longe, uma tempestade de trovões formidável se reuniu sobre o templo. Apesar de seu medo, o anjo não hesitou em ascender, tentando escapar da presença de Ning Feng. Ning Feng ergueu sua palma aberta para cima, ativando sua habilidade Descida do Trovão, que poderia invocar uma tempestade de trovões maciça, chamando o poder dos céus. Um enorme olho se materializou no céu, desferindo um raio poderoso que atingiu o anjo em fuga, fazendo desintegrar-se lentamente em cinzas. O trovão também transformou o templo em cinzas, e Duan estava no chão, temendo o que tinha testemunhado. Duan não podia acreditar, porque nunca tinha visto aquele tipo de magia de destruição de mundo antes. Duan sabia que a força de Ning Feng definitivamente estava acima de seu mestre, fazendo-se perguntar se Ning Feng poderia ser o famoso poderoso de 8 estrelas. Por outro lado, Ning Feng suspirou pensando que antes de completar a primeira volta, seu nível não poderia aumentar mais. Ele notou que tinha acumulado muitos pontos de experiência, que eram simplesmente um desperdício para ele. No entanto, ele decidiu esquecer isso, pois com o emblema em sua mão, ele voltaria e completaria a missão. O emblema era o emblema sagrado, um item consumível de qualidade laranja, e poderia aumentar permanentemente os atributos espirituais em 8 e o efeito de recuperação em 100%. Então, ele tirou seu pergaminho de teletransporte para voltar, mas Duan correu até ele e o chamou de com mais brabo, para dizer para esperar um momento. Ele ficou atordoado ao ouvir Duan e se perguntou quando Duan tinha chegado e se tinha visto. Duan notou que a expressão de Ning Feng parecia muito infeliz, então Duan disse para ele não ficar bravo e que poderia explicar. Então, eles ouviram um barulho alto e Ning Feng percebeu que era o alarme. Então disse a Duan que deveriam sair de lá primeiro e poderiam conversar do lado de fora, ao que Duan respondeu que entendeu. Quando estavam fora do Templo do Brilho e se estabeleceram em um lugar tranquilo, Ning Feng perguntou a Duan se ele queria dizer que estava seguindo ele todo esse caminho. Duan se desculpou e explicou que não queria dizer nada além disso, porque só queria confirmar. Afinal, Ning Feng parecia muito jovem e se Duan não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não teria acreditado. Duan então disse que mesmo que seu mestre, tão forte quanto ele era, tivesse pago com a vida naquele momento, seu mestre só poderia selar temporariamente o reino invasor e deixar aquele traidor escapar. Ao longo dos anos, aquele traidor tinha usado humanos como oferendas sacrificiais tentando quebrar o selo, e Duan estava perseguindo aquele homem por muito tempo, mas sem sucesso. Ning Feng sabia que Duan era um cara poderoso de 4 estrelas e pensou que se Duan não tivesse se revelado, ele não teria notado nada, mas ele sabia que no final era porque seu nível era muito baixo e, naquele ritmo, a exposição era apenas uma questão de tempo. Duan ficou horrorizado ao perceber que Ning Feng de repente ficou em silêncio e se perguntou se Ning Feng poderia estar planejando silenciá-lo para encobrir seus rastros. Duan então disse que realmente apreciava ele vingando seu mestre, então se ele precisasse de alguma coisa no futuro, deveria avisá-lo. Ning Feng sabia que o nível de Duan não era baixo e que Duan era um lobo solitário. Então se ele pudesse estabelecer um bom relacionamento com Duan, ele achava que seria útil. Ele então disse a Duan que não queria que mais ninguém além dele soubesse sobre o assunto de hoje, e Duan respondeu com confiança que poderia ficar tranquilo que manteria aquele segredo. Duan sabe que a magia de Ning Feng carrega um forte poder sombrio, mas não prejudica os inocentes. Além disso, Ning Feng repeliu a invasão do reino e salvou toda a cidade. Então, não importa o motivo, Duan sabe que Ning Feng merece seu respeito. Eles então saem com Duan olhando para Ning Feng e decidindo se estabelecer na cidade de Qinu, já que não tem para onde ir. De repente, seu telefone toca e quando ele atende, é sua professora, Kiwi. Ela pergunta onde ele está e se precisa de alguma coisa, porque ela está fora da cidade se preparando para voltar. Ela também diz a ele que há algo que ela gostaria de perguntar a ele e podem conversar quando ela voltar. Ele concorda e encerra a ligação, se perguntando por que Kiwi de repente ligou para ele. Enquanto isso, em algumas salas, Quan Lan pergunta a Kiwi como foi, e ela responde que, pelo tom da conversa, não parece que há algo de errado e Ning Feng já está se preparando para voltar. Quan Lan diz a ela que Ning Feng, um aluno que acabou de despertar há alguns dias, subitamente alcançou o nível da primeira volta e se não fosse pela investigação oportuna, poderia ter passado despercebido. Ela diz a Quan Lan que Ning Feng tem um bom caráter e estuda diligentemente, então ela acredita que Ning Feng não é uma pessoa má. Quan Lan diz a ela que ela não disse que Ning Feng era uma pessoa má, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. Mais tarde, na sala de reuniões, um homem diz a todos que a situação preliminar é como está e eles continuarão acompanhando, mas eles também esperam atrair a atenção dos superiores. Um homem idoso pergunta se há mais alguma coisa, ao que Quan Lan acende
finalmente pergunta a todos se é possível que os 2 feitiços destrutivos na cidade de Kinil tenham sido causados por mutantes. Os 3 homens ficam em silêncio por um momento e o velho pergunta a ela como ela poderia fazer uma pergunta dessas, sendo ela mesma uma mutante. O velho explicou a ela que os mutantes usam poder sombrio e o cérebro precisa suportar custos correspondentes. Quanto mais poderoso o mutante, maiores são os custos que eles suportam, levando-os a consumir sua vida, perder a sanidade e até mesmo se transformar em novos monstros. O velho também diz a ela que até os custos mais ordinários, se não forem tomados cuidado, pode levar um mutante a um fim irreversível, e um mutante equivale a uma ameaça de nível rei que simplesmente não pode existir. O homem a chamou de sua velha colega de classe e disse que ela estava ficando cada vez mais confusa. Ele também disse a ela que admirava sua imaginação em relação ao mutante de nível rei e que se ela gostava tanto de inventar histórias, poderia muito bem se tornar uma roteirista. No entanto, ela respondeu que estava apenas considerando todas as possibilidades. Então, se ele ouvisse ou não, dependia dele. O homem, claramente irritado, disse a ela que ela ainda estava tentando argumentar e que eles eram apenas incompetentes e não podiam descobrir nada. Rindo, o homem então disse a ela que se realmente houvesse um mutante de nível rei, ele cortaria sua cabeça e a deixaria usá-la como uma bola para chutar. O velho limpou a garganta para detê-los e disse a ela que já haviam enviado uma equipe de investigação para a cidade de Kinil, esperando que ela pudesse cooperar ativamente, em circunstâncias necessárias. A equipe de investigação assumiria todo o seu trabalho. O velho também disse a ela que seu pedido para aumentar o número de funcionários da Sombra Solitária não foi aprovado. Ela perguntou com raiva ao velho se era uma falta de confiança nela, mas o velho respondeu que não era falta de confiança e pediu a ela para suportar mais um pouco. Após a reunião, ela esticou a mão para relaxar um pouco. Mas então uma mulher irrompeu na sala de reuniões apressada e relatou a ela que o templo do Radiante Sol na cidade de Longo havia sido atacado por magia destrutiva, mas não houve vítimas por enquanto. Kiui, em pânico, diz a eles que quando Min Feng estava registrando seu local de treinamento durante a investigação, Quan Lan a interrompeu dizendo que estava certo que ele se registrou no templo do Radiante Sol. Quan Lan então sorriu e disse que a situação estava ficando interessante. Enquanto isso, a cidade de Longo estava envolta por uma barreira, deixando todos lá dentro se perguntando o que exatamente havia acontecido no templo do Radiante Sol. Um homem assegurou a todos que não se preocupassem, pois as barreiras haviam sido elevadas ao mais alto nível, o que isolaria as forças das trevas do exterior e não afetaria a área central da cidade, fazendo todos acreditarem que estariam seguros. Ele estava frustrado por terem acionado o alerta máximo diretamente e que teriam que esperar para que o alerta fosse suspenso antes de pegar o carro de volta para casa. Mas então uma rachadura apareceu no céu dentro da barreira e um monstro espiou de lá, emergindo lentamente. O enorme monstro notou uma barreira mágica à sua frente e questionou por que ela estava sendo aberta, mas decidiu ignorar, pensando que os humanos eram tão frágeis por sempre se esconderem atrás de suas conchas de tartaruga. Uma multidão de monstros então saiu da rachadura, com o líder zombando dizendo que era uma pena para os humanos, porque essas coisas não poderiam mais detê-los. O líder do monstro então apontou para a barreira e ordenou que seus lacaios monstros a atacassem. A barreira permitiu que os lacaios voassem através dela, deixando todos confusos. O homem que estava tranquilizando as pessoas olhou para cima, perguntando o que eram aquelas criaturas, e todos ficaram chocados ao perceber que eram monstros. Um guarda entrou em pânico e perguntou por que os monstros estavam atravessando a barreira, mas o homem percebeu que a barreira não estava danificada, fazendo-os questionar como os monstros entraram. As pessoas recuaram com medo, mas Duan calmamente criou um escudo para proteger a si mesmo e aos outros. Duan o chamou de chefe para sugerir que isso poderia ser outra invasão de reino de alta intensidade. Ele perguntou a Duan se estava certo de que era semelhante ao que aconteceu na cidade de Kingu na noite anterior, mas Duan lhe perguntou de volta se eles deveriam intervir. Ele perguntou a Duan se ele tinha uma solução e quando Duan estava prestes a responder, ele parou, sabendo que poderia lidar facilmente com isso e se perguntou por que estava pedindo a ele uma solução. Então Duan pensou que não havia como ele estar realmente pedindo o que ele estava pensando. Estava claramente o testando. Duan então esticou o pescoço enquanto dizia que entendia e que deveria deixar isso com ele, deixando confuso, mas ele percebeu que havia muitas pessoas ao redor e não era conveniente para ele intervir. Então pensou que deveria deixar Duan cuidar disso e respondeu ok. O líder monstro pousou no chão, chocando a todos. O monstro líder riu, concedendo que nem todos os humanos eram inúteis afinal. Duan empurrou a espada do líder monstro, fazendo o líder recuar ligeiramente, danificando-o antes que o monstro pudesse recuperar a compostura. Ele ficou chocado ao encontrar Duan na sua frente com adagas. Duan facilmente cortou o líder monstro em pedaços em questão de segundos, deixando os espectadores incrédulos. Questionaram o nível de Duan e sua força, já que o monstro não teve chance, e exclamaram que Duan possuía habilidades consideráveis,
provavelmente indicativas de uma classe oculta de alta estrela. Duan voltou até Ninfeng enquanto o líder monstro explodia em pedaços atrás dele. Duan, um artista marcial lendário de nível 137, representa uma classe oculta de 5 estrelas. Ninfeng, incrivelmente impressionado com a habilidade de combate de Duan, calmamente informou a Duan que havia algo mais ali. Os monstros correram de volta para o portal, percebendo que seu líder foi morto, e os arqueiros começaram a contra-atacar, agora confiantes de que poderiam lidar com os monstros menores. Duan perguntou a ele se precisava fazer mais alguma coisa, mas ele apenas deu um sinal de positivo a Duan e disse que ele se saiu muito bem. As pessoas não podiam acreditar que um lutador formidável como Duan mostrasse tal respeito a um jovem, fazendo-as pensar quão poderoso o jovem poderia ser e se ele poderia ser filho de alguma família proeminente viajando com guardas para ganhar experiência. Duan então mostrou o saque deixado pelo líder monstro e deu a ele. As pessoas exclamaram que, mesmo que ele não pudesse usá-los, valiam dezenas de milhares de cristais cada um, e as senhoras perguntaram amorosamente a Duan se ele precisava de uma empregada para servi-lo. Ele viu que um dos itens era um grande amuleto verde chamado Perseguição Vermelha, que ele achou ser um livro de habilidade de agilidade perfeito para o Andiwi. O outro item era um escudo negro, e ele disse a Duan que venderiam o escudo por dinheiro. Mais tarde, um guerreiro ajudado por um sacerdote chamou de 2 poderosos guerreiros e pediu para conversar com eles, o que eles concordaram. Um momento depois, o prefeito da cidade, respeitosamente, agradeceu-lhes por intervir e salvar a cidade de Longbo. O homem então se apresentou como Kai Dongjin, o prefeito de Longbo, e observou que eles pareciam estranhos e não locais. Ele respondeu que originalmente estavam lá a negócios, mas ficaram presos lá e não podiam partir por enquanto. Então, ele perguntou se Kid Dongjin tinha alguma ideia do motivo de estarem lá. Kid Dongjin, visivelmente assustado, respondeu que não e perguntou se era porque haviam acionado o alerta máximo. Kid Dongjin então se desculpou, admitindo que foi culpa deles por causarem tal inconveniência. Ele rapidamente esclareceu que não era culpa deles, sabendo que ele era o culpado por isso. Kai Dongjin então ordenou a seu homem para buscar o pergaminho de voo que tinham acabado de comprar e ofereceu-o como desculpa, ao que o homem concordou. Ele ficou surpreso ao ouvir isso, sabendo que o pergaminho de voo era uma raridade naquelas partes, embora fosse de uso único. Tornava a viagem de curta distância conveniente e rápida. Kid Dongjin mencionou que tinha um pedido desagradável devido ao caos recente e perguntou se poderiam ficar em Longbo por alguns dias, porque, como viram, suas forças de defesa estavam um pouco escassas. Ele se desculpou com Kid Dongjin, explicando que seu cronograma estava apertado e talvez não conseguisse atender ao seu pedido. A verdade era que sua transformação de classe só tinha 3 dias restantes, e se fosse adiada, a primeira transformação nunca seria concluída. Então, ele perguntou a Kid Dongjin se ele achava que ele era muito ocioso, fazendo Kid Dongjin responder temerosamente que foi um descuido deles. O homem então entregou ao amigo o pergaminho que ele queria e ofereceu a ele o cartão supremo preto do posto de comércio Yuantian como um pequeno sinal de apreço. Ele ficou chocado ao ver isso, tendo ouvido dizer que o cartão supremo preto do posto de comércio Yuantian é dado apenas a poucos indivíduos bem-sucedidos, concedendo vários privilégios. Isso fez perceber por que Kid Dongjin poderia pagar por um pergaminho de voo e pensou que o status de Kid Dongjin devia ser extraordinário. Duan pegou o presente e agradeceu a Kid Dongjin com um sorriso. O prefeito expressou sua esperança de que eles simplesmente aceitassem. Caso contrário, ele estava realmente preocupado em ser culpado. Ele perguntou se poderiam pedir ajuda a ele se Longbo City encontrasse perigo no futuro. Ele respondeu que não havia problema com isso, contanto que tivesse tempo, fazendo todos aplaudirem, acreditando que Longbo City agora estava segura. Em seguida, eles usaram o pergaminho de voo e aproveitaram felizmente seu voo rápido. Enquanto isso, em Kingu City, no salão de transferência de classe, a clériga anunciou feliz para eles que o Anguille havia passado e emergido, e o Anguille então saiu do salão. Mas ela olhou para cima quando sentiu algo se aproximando e viu luzes roxas e verdes voarem rapidamente por eles. Chan perguntou o que estava errado e ela respondeu que acabará de ver 2 pessoas voando, supondo que uma delas parecia ser Ninfeng Shen. Cético, ele observou que o pergaminho de voo custava milhares de cristais, o que um cara pobre como Ninfeng não poderia pagar. Ele também questionou o que Ninfeng estava fazendo no salão de transferência de classe, já que ele acabará de despertar. Ela advertiu severamente Chan que se ele falasse mal de Ninfeng novamente, ele se arrependeria. Chan recuou com medo, perguntando-se por que sempre mencionava um perdedor sem valor e o que havia de errado com ele em comparação com Ninfeng. A clériga então desviou a atenção deles, perguntando sobre suas tarefas de segunda transformação. Chan afirmou orgulhosamente que a dele era de grau A, lamentando não ter alcançado um grau S. O homem berserker tranquilizou Chan que um grau A já era louvável e apenas os mais sortudos poderiam obter um grau S. O homem mago acrescentou que completar uma segunda transformação aos 18 anos já era uma conquista digna de reconhecimento pelas principais universidades, e as tarefas de grau A eram oportunidades raras. A clériga então se voltou para o Andiwi, que olhou silenciosamente para baixo, provocando uma pausa no grupo. A clériga observou que o Andy usava uma expressão estranha e especulava se ela havia tirado uma tarefa abaixo do grau C. Shen pensou arrogantemente que até a garota gênio elogiada tem seus dias ruins, já que o nível da tarefa afeta diretamente os bônus de atributo e os desbloqueios de habilidade. Shen a consolou para não ficar muito chateada e apenas trabalhar
duro para acompanhar no futuro, oferecendo sua ajuda se ela ficasse para trás com uma tarefa de grau C. Pensando que era um grande revés, ela informou com raiva Shen que não estava chateada com o grau A, então não ficaria chateada com um grau S, deixando toda a equipe chocada. A clériga perguntou por que ela não tinha dito isso antes e ela respondeu que era porque sua situação parecia diferente das outras, revelando que sua tarefa havia desbloqueado uma classe oculta nunca vista antes. E a primeira parte termina por aqui, galera. Se estiverem curtindo o vídeo, deixa seu like e fique à vontade para recomendar alguma obra que você goste para eu fazer no canal. Muito obrigado pela força e até a próxima.